Bem-vindos ao Politec. Eu sou o Rodrigo Couto e hoje nós vamos falar sobre a origem da justiça segundo David Hume. No vídeo anterior sobre como ler teoria política a partir da ideia de natureza humana, mencionei como Hobbes e Locke descrevem a criação da sociedade política, essencialmente uma criação consciente e deliberada. Com David Hume, nós vemos uma outra forma de pensar a criação de instituições e da própria sociedade. E a diferença das teorias mais racionalistas fica clara com a descrição de Hume da criação da justiça. David Hume não foi apenas um filósofo, é bom lembrar que ele foi um historiador famoso e na época lembrado essencialmente pela obra histórica dele. Então, natural que o pensamento dele tenha sido influenciado pela forma histórica de ver o ser humano, pela compreensão do homem como um ser histórico. Outra ambição do Hume, e aqui não é mais o Hume historiador, mas o Hume, leitor de filosofia natural, era a ambição de criar uma ciência do homem. Assim como o Newton, que era uma celebridade no período, permitiu, com o método de observação, o avanço das ciências naturais, Hume desejava, a partir desse mesmo método, criar a ciência do homem, ou uma nova ciência do homem. David Hume fala em sentimentos que seriam presentes em todos os membros da espécie, em qualquer lugar ou tempo. Por exemplo, inveja, avareza estariam presentes em todas as sociedades. Isso aqui não significa que Hume diz que os homens são os mesmos em todos os tempos e espaços. De modo algum. Ele apenas afirma que, apesar de toda essa variedade da espécie, existem alguns traços que são uniformes, que se repetem, apesar dessa variedade. Como esses traços essenciais, ou esses traços constantes do homem, informam a natureza humana pensada por Hume? Bem, elas permitem identificar como o homem se comportava em suas circunstâncias naturais. E voltando a esses sentimentos, é possível entender quais são essas circunstâncias. Bem, o ser humano possui um número infinito de desejos, mas além de um número infinito de desejos, ele é de uma generosidade ilimitada. Como é que isso se torna um problema? Bem, isso se torna um problema porque os bens que podem ser utilizados para satisfazer esses desejos não são infinitos ou ilimitados. Eles são bens finitos. Ora, se eu tenho desejos infinitos e os bens que satisfazem esse desejo não são, a tendência é que eu venha a me comportar de modo a prejudicar os meus semelhantes, ou que eu ao menos ignore os meus semelhantes na busca pela satisfação dos meus desejos. E ele diz, bem, mas se nós temos esse apetite aquisitivo e nós buscamos esses bens e isso gera instabilidade social pelo fato de que nós ignoramos as necessidades dos outros, ou seja, os nossos semelhantes, como é que nós vamos garantir a distribuição social desses bens? Parece um beco sem saída, parece algo sem resposta, mas há formas de garantir essa distribuição, existiriam mecanismos capazes de garantir essa distribuição. Mas esses mecanismos não foram criação deliberada. Esse é o grande ponto em que Hume inova nesse pensamento histórico dele. Ele diz que esses bens não foram distribuídos a partir de soluções conscientes, mas de convenções, de regrinhas, que foram descobertas a partir da experiência humana e não inventadas do dia para a noite. Então, Hume diz, no momento em que o ser humano passa a conviver em grupos maiores que a família, ele vai entender a necessidade de estabilizar essas relações
e vai selecionar mecanismos mais adequados para estabilizar essas relações. Notem aqui que quando ele fala em necessidades infinitas, ele fala essencialmente em necessidades materiais. É por isso que as 3 convenções ou regras que ele identifica são regras sobre transmissão e posse de bens. Primeiro, se eu tenho um bem, não é legítimo ou possível retirar esse bem à força, que outro retire esse bem à força. Essencialmente é uma proibição ao roubo ou furto. E se eu tenho um bem, essa transmissão deve ser, portanto, pacífica. Deve ser uma transação consentida. E, finalmente, essas transações consentidas devem ser respeitadas. Por exemplo, os contratos. E foram essas 3 regrinhas que Hume chamou de regras de justiça. É possível, então, afirmar que a justiça é ela própria uma criação humana, não consciente, não deliberada, mas um produto de uma necessidade que existia entre os homens em suas circunstâncias naturais. Ou melhor, a justiça é artificial. Então imagine a justiça em Hume como uma solução para determinados problemas, quase como uma tecnologia ou um artifício para resolver determinados problemas. Então, com David Hume, ou segundo David Hume, as regras de justiça possuem origem não na vontade ou na razão de um soberano. Elas possuem origem na experiência cotidiana das pessoas. Isso é muito distinto, isso é muito diferente do que nós encontramos em outras teorias políticas. Além disso, elas não tiveram criação deliberada, e sim uma criação lenta, histórica. Isso é o que eu posso chamar de uma espécie de realismo informado pela observação e pela história. Embora isso não consiga traduzir toda a riqueza da experiência humana, é algo que está ausente, mais uma vez, em outras teorias. Então, fica o convite para que estudem David Hume, além de outros autores, claro. Então, se você tem interesse pelo tema, deixe o seu comentário. E se tem interesse pelas teorias da justiça e a origem das teorias da justiça, deixe o seu comentário também. Não esqueça de assinar o canal e dê o seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Obrigado e até o próximo.